Vamos à concordância nominal? Pensar sobre concordância nominal é bem tranquilo. E é o meu convite para você. Começaremos com as regras gerais e chegaremos a alguns detalhes bem interessantes. Então, primeiro, observe este exemplo comigo, os carros vermelhos. O que ocorre aqui? Quando eu olho para este trecho, os carros vermelhos, eu tenho um nome ali que é o núcleo, que é o nome mais importante, carros. E este núcleo carros está acompanhado pelo artigo os e pelo adjetivo, na forma plural, vermelhos. Observe assim comigo. Toda palavra variável que acompanha um nome, em especial ali funcionando como um adjunto adnominal, deverá concordar com esse nome, quanto ao número e quanto ao gênero, a não ser que não tenha uma dessas flexões, porque às vezes acontece um adjetivo que não tenha flexão para o feminino ou qualquer outra coisa do tipo. Então aqui, quando eu observo a palavra carros, eu vejo que o artigo e o adjetivo concordam com carros. E este é o processo básico de concordância nominal. A concordância nominal é uma regra gramatical que diz respeito à harmonia entre os elementos de uma frase, especialmente entre substantivos, adjetivos e artigos. E às vezes, inclusive, em relação a pronomes. Certo? Veja só. Há situações em que a concordância pode ser menos óbvia, como com substantivos coletivos ou quando há adjetivos no meio da frase. Veja só, o bando de pássaros estava cansado. Quando eu digo o bando é um coletivo, indica que são muitos. Diante de um nome coletivo, o que se pede é a concordância com a palavra, que está no singular, e não com a ideia que por ela é expressada. Então, o bando está cansado. O bando entrou no ambiente. Diante de um coletivo, eu mantenho a concordância no singular com a palavra. Um adjetivo mais de um substantivo. E aqui, antes de partir para os exemplos, eu quero que você preste muita atenção, porque eu, Hugo, considero essa regra um tanto confusa. Ela não é difícil, ela é confusa. Então eu preciso que você se dê conta de quais são os critérios que eu vou te mostrar para que seja realizada a concordância nominal. Então acontece assim. Primeiro, eu preciso observar se eu estou diante de um adjunto adnominal ou de um predicativo. Depois, se esse adjetivo está antes ou após os substantivos. Então veja só. Aqui eu tenho o adjetivo que está na forma bela. E logo depois eu tenho os substantivos casa e apartamento. A bela casa e apartamento estão à venda. Observe que neste caso, bela está junto dos nomes sem a participação de um verbo. É um adjunto adnominal. E está antes dos substantivos. Quando eu tenho o adjunto adnominal antes dos substantivos, eu concordo com o termo mais próximo. Então eu direi a bela casa e apartamento estão à venda. Segundo a gramática, não devo dizer os belos casa e apartamento. Viu como ficou estranho? Nem consegue errar, não é? Gravou essa primeira etapa? Vamos à próxima. Quando o adjunto adnominal está após os dois substantivos, observe que agora casa e apartamento estão no início da sentença. E agora eu vou dizer assim: casa e apartamento belos estão à venda. Ou casa e apartamento belo estão à venda. Quando o adjetivo está após os dois substantivos, eu posso concordar com ambos no plural ou com o termo mais próximo, que aqui é apartamento, por isso belo. Ou e se casa estivesse mais próximo? Aí eu colocaria ali o adjetivo no feminino, bela. Então, resumindo esta primeira etapa. Adjunto adnominal antes, concordo com o substantivo mais próximo. Adjunto adnominal depois, concordo com os dois substantivos ou com o mais próximo. O que ficou faltando então? Pensarmos sobre o predicativo.
Mesmo critério, se o predicativo está antes ou depois. Predicativo antes de dois substantivos. Eu posso fazer a concordância no singular ou no plural. São belos a casa e o apartamento à venda. Olha o verbo aqui participando. Por isso é um predicativo. É bela a casa e o apartamento à venda. Então, quando o predicativo está antes destes núcleos, eu concordo ou no plural ou com o termo mais próximo. Predicativo depois, obrigatoriedade, concordância no plural. A casa e o apartamento à venda são belos. Então, predicativo antes, posso concordar com mais próximo ou com ambos. Predicativo depois, tenho que concordar com ambos, empregando o plural. Nesses casos, é importante se dar conta do seguinte: quando temos mais de um substantivo e um deles é feminino e o outro é masculino, e a concordância ocorrerá no plural, eu perceberei assim: o geral da língua é sempre no masculino plural. A nossa língua tem essa herança da predominância do masculino. Então, se temos gêneros diferentes e eu concordarei com mais de uma palavra ao mesmo tempo, eu utilizarei o masculino plural. Feito? Um substantivo, dois adjetivos. Agora mudou. Veja só. Quando eu tenho um substantivo para dois adjetivos, surgem duas possibilidades de concordância. A cultura alemã e a brasileira são bem diferentes. Veja que aqui eu tenho um substantivo, cultura, e os adjetivos alemã e brasileira. Veja só, cultura, o substantivo ficou no singular, mas eu tenho assim, a cultura alemã e a brasileira. Apareceu um A, um artigo aqui antes do brasileira. É como se eu tivesse a palavra cultura aqui elíptica, subentendida. Por isso, a cultura alemã e a cultura brasileira. Mas a repetição foi evitada por meio de uma elipse. A palavra ficou subentendida. Agora, caso eu não empregue esse artigo antes do segundo adjetivo, o substantivo será empregado no plural. As culturas alemã e brasileira são bem diferentes. Neste caso agora, eu tenho o substantivo no plural, acompanhando os dois adjetivos, alemã e brasileira. E o artigo, está vendo? Sumiu. Então são essas as duas estruturas possíveis. Vimos primeiro um adjetivo com dois substantivos e agora um substantivo com dois adjetivos. Da mesma maneira que na concordância verbal, as exceções são várias e múltiplas. Por isso a importância de realização de muitos exercícios. Então, fica aqui o meu pedido a você. Faça uma grande quantidade de exercícios, de preferência que os exercícios estejam focados na banca que elaborará a sua prova. E até a próxima!